O mistério de Belicena Vilca. Novela mágica. Por Naimrod de Rosário. Coleção Espada de Tarsis, O mistério de Belicena Vilca por Naimrod de Rosário, primeira edição argentina. Livro primeiro, O desaparecido de Tafidel Val. Livro segundo. A carta de Belicena Vilca. Dr. Arturo Signael. Antes de tudo, desejo agradecer o quanto o senhor fez por mim durante este período, este longo ano em que fui sua paciente. Sei que muitas vezes a sua bondade o levou a ultrapassar os limites da mera responsabilidade profissional e me dedicou mais tempo e cuidados de que sem dúvida merecia a minha condição de alienada. Muito o reconheço, doutor, mas, como compreenderá ao ler esta carta, minha recuperação era praticamente impossível. De qualquer maneira, a deusa Pirena saberá recompensar justamente os seus esforços. Com certeza, quando esta carta chegar às suas mãos, estarei morta. Eles não perdoam e nós não pedimos clemência. Essa possibilidade não me preocupa, já que a morte é, no nosso caso, só uma ilusão. Mas entendo que para o senhor a ausência será real e por isso decidi escrever. Sou consciente de que não me acreditará por antecipado, e é assim que cometi o atrevimento de enviar-lhe como presente ao seu domicílio de Cerrilhos. Perguntar-se-á como eu consegui, subordinando uma enfermeira, que obteve o endereço registado no arquivo administrativo e efetuou o despacho da correspondência. Rogo-lhe que esqueça a falta de disciplina e não indague a identidade da enfermeira, pois, se morro, coisa provável, o medo lhe fará fechar a boca e, por outra parte, ela só cumpria com a minha última vontade. Agora irei ao cerne da questão, doutor. Desejo solicitar-lhe um favor póstumo, mas, para ser justa com o senhor, antes lhe porei a par de certos factos. Creio que me ajudará, pois uma vontade mais poderosa que nós mesmos lhe pôs no meu caminho. Talvez o senhor também busque uma resposta sem o saber, e talvez nessa carta esteja a resposta. Se for assim, ou se o senhor já está consciente do grande engano, então leia com atenção o que se segue, pois ali encontrará algumas chaves para orientar-se no caminho de regresso à origem. Escrevi a pensar no senhor e fui clara até onde pude, mas conto que me compreenda, pois leva visivelmente plasmado o signo da origem. Começarei por informar-lhe que sou uma das últimas descendentes de uma antiga linhagem portadora de um segredo mortal. Um segredo guardado pela minha família durante séculos e que correu perigo de perder-se para sempre quando teve lugar o desaparecimento do meu filho Noio Vilca. Agora não importa se os Golan me matarão, pois o objetivo da minha estratégia está cumprido. Consegui distraí-los com os meus passos enquanto Noio levava a cabo a sua missão. Na verdade, ele não foi sequestrado, mas viajou até a caverna de Parsifal, na província de Córdoba, para transportar até lá a espada sábia da casa de Tarsis. E eu parti em seguida, em sentido contrário, com vistas a encobrir a missão de Noio, desviando sobre mim a perseguição dos Golan. A sabedoria hiperbórea ajudou-me, embora nada pudesse fazer no final contra o poder das suas diabólicas drogas, uma das quais me foi administrada habilmente numa das viagens que fiz à província de Jujuy. Depois disso veio a captura por parte do exército e a história que o senhor conhece. Mas isso tudo entenderá com mais clareza quando eu lhe revelar como o meu legado, o segredo familiar. O segredo, em síntese, consiste no seguinte: a família o manteve oculto por baixo de 14 gerações americanas, o instrumento de um antigo mistério, talvez o mais antigo mistério da raça branca.
Tal instrumento permite aos iniciados hiperbóreos conhecer a origem extraterrestre do espírito humano e adquirir a sabedoria suficiente para voltar a essa origem, abandonando definitivamente o demente universo da matéria e da energia, das formas criadas. Como chegou a nosso poder tal instrumento? Em princípio, lhe direi que foi trazido à América pelo meu antepassado Lito de Tarsis, quem desembarcou em Colónia, Ouro, em 1534 e poucos anos depois fundou o ramo tucumano da estirpe. Mas isso não responde à pergunta. Em verdade, para se aproximar de uma resposta, remontaríamos a milhares de anos atrás, até a época dos reis, do meu povo, de quem Lito de Tarsis era um dos últimos descendentes. Aquele povo que habitava na Península Ibérica desde tempos imemoriais. O denominarei, para simplificar, Ibero, sem que isso signifique aderir a nenhuma teoria antropológica ou racial moderna. A verdade é que pouco se sabe atualmente sobre os iberos, porque tudo quanto a eles se referia, especialmente aos seus costumes e crenças, foi sistematicamente destruído e oculto pelos nossos inimigos. Bem, na época em que convém começar a narrar a história, os ibés achavam-se divididos em dois bandos irreconciliáveis, que se combatiam até à morte mediante um estado de guerra permanente. Os motivos dessa inimizade não eram menores. Baseavam-se na prática de cultos essencialmente opostos na adoração de deuses e inimigos. Pelo menos isso era o que viam os membros comuns dos povos combatentes. No entanto, as causas bem mais profundas eram e os membros da nobreza governante, reis e chefes, as conheciam com bastante clareza. Segundo se sussurrava, nas câmaras mais reservadas da corte, posto que se tratasse de um segredo zelosamente guardado. Tinha sido nos dias posteriores ao afundamento da Atlântida, quando, procedentes do mar ocidental, chegaram aos continentes europeu e africano, grupos de sobreviventes pertencentes a duas raças diferentes. Uns eram brancos, semelhantes aos do meu povo, e outros eram de pele mais morena, embora sem serem escuros como os africanos. Esses grupos pouco numerosos possuíam conhecimentos assombrosos, incompreensíveis para os povos continentais, e poderes terríveis, poderes que até então somente se concebiam como atributos dos deuses. Assim pouco custou a esses grupos dominar os povos que cruzavam o seu caminho. E digo que cruzavam o seu caminho porque os atlantes não se detinham jamais num lugar, mas avançavam sempre para o leste. Mas tal marcha era muito lenta, pois ambos os grupos achavam-se com tarefas bem difíceis que exigiam muito tempo e esforço para concretizar, as quais precisavam do apoio dos povos nativos. Efetuavam-se tarefas pesadas, depois de estudar minuciosamente o terreno, dedicava-se a modificá-lo em certos lugares especiais mediante enormes construções megalíticas, menires, dólmenes, gronlets, poços, montes artificiais, covas, etc. Aquele grupo de construtores era de raça branca e havia precedido no seu avanço ao grupo moreno. Este último, em troca, parecia estar perseguindo o grupo branco, pois o seu deslocamento era ainda mais lento e a sua tarefa consistia em destruir ou alternar, mediante o talhe de certos símbolos ou as construções daqueles. Quando dizia estes grupos jamais se deteriam definitivamente num lugar, mas logo, ao concluir a sua tarefa, continuavam a mover-se rumo ao leste. Entretanto, os povos nativos que pertenciam nas suas tribos não poderiam retornar jamais aos seus antigos costumes. O contacto com os atlantes os havia transmutado culturalmente. A memória dos homens semidivinos procedentes do mar ocidental não poderia ser esquecido por milénios. E digo isso por expor o caso improvável de que algum povo continental tivesse podido permanecer indiferente depois da sua partida.
realmente isso não podia ocorrer, pois a partida dos Atlantes não foi brusca, mas cuidadosamente planeada, só concretizada quando se tinha a segurança de que justamente os povos nativos se encarregariam de levar a cabo uma missão que seria do agrado dos deuses. Para isso tinham trabalhado pacientemente sobre as mentes maleáveis de certos membros das castas governantes, convencendo-nos da conveniência de converter-se nos seus representantes frente ao povo. Uma oferta tal seria dificilmente rechaçada por quem detinha a mínima noção de poder, pois significa que, para o povo, o poder dos deuses teria sido transferido a alguns homens privilegiados, a alguns dos seus membros especiais. Quando o povo viu uma vez o poder e guarda memória dele, a sua ausência posterior passa inadvertida se ali se encontram os representantes do poder. E é sabido que os regentes do poder são sempre os sucessores do poder. Depois da partida dos Atlantes, pois sempre ficavam os seus representantes encarregados de fazer cumprir a missão que agradava aos deuses. E em que consistia aquela missão? Naturalmente, tratando-se do compromisso contraído com dois grupos tão diferentes como os dos brancos e os dos morenos, não podia-se não referir-se a duas missões essencialmente opostas. Não descreverei os objetivos específicos de tais missões, pois seriam absurdas e incompreensíveis para o senhor. Direi em troca algo sobre as formas gerais com que as missões foram impostas para os povos nativos. Não é difícil distinguir essas formas e, inclusive, intuir os seus significados se observam os factos com a ajuda do seguinte par de princípios. Em primeiro lugar, há de se advertir que os grupos de atlantes desembarcados nos continentes, logo depois do afundamento da Atlântida, não eram meros sobreviventes de uma catástrofe natural, algo assim como náufragos, mas sim homens provenientes de uma guerra espantosa e total. O afundamento da Atlântida é, a rigor, só uma consequência, o final de uma etapa no desenvolvimento de um conflito, de uma guerra essencial que começou muito antes na origem extraterrestre do espírito humano e que ainda não terminou. Aqueles homens, então, agiam regidos pelas leis da guerra. Não efetuavam nenhum movimento que contradissesse os princípios da tática, que pusesse em perigo a estratégia da guerra essencial. A guerra essencial é um enfrentamento de deuses, um conflito que começou no céu e se estendeu para a terra, envolvendo os homens no seu curso. O teatro de operações da Atlântida teve apenas uma batalha da guerra essencial. E no marco das forças enfrentadas, os grupos de atlantes, que mencionei, o branco e o moreno, haviam interferido como planificadores ou estrategos do seu bando respectivo. Quer dizer que eles não foram nem os chefes nem os combatentes diretos na Batalha da Atlântida. Na guerra moderna, os seus papéis seriam os de analistas de Estado-Maior, salvo que aqueles analistas não dispunham dos computadores eletrónicos programados com jogos de guerra, como os modernos, mas de um instrumento incomparavelmente mais perfeito e temível, o cérebro humano, especializado até ao extremo das suas possibilidades. Em resumo, quando se produziu o desembarque continental, uma fase da guerra essencial havia terminado. Os chefes se retiraram aos seus postos de comando e os combatentes diretos que sobreviveram ao aniquilamento mútuo padecem diversa sorte. Alguns tentam reagrupar-se e avançar até uma vanguarda que já não existia, outros acreditam ter sido abandonados em frente de batalha, outros fogem em desordem e outros acabam por se extraviar ou acabam esquecer a guerra essencial. Em resumo, e empregando agora a linguagem que os atlantes brancos usavam para explicar aos povos continentais, os deuses deixaram de manifestar-se aos homens porque os homens falharam de novo. Não resolveram aqui o conflito, deixando que o problema voltasse aos céus e enfrentasse novamente os deuses. Mas os deuses haviam se enfrentado por causa do homem,
porque alguns queriam que o espírito do homem voltasse à sua origem, além das estrelas, enquanto que outros pretendiam mantê-lo prisioneiro no mundo da matéria. Os Atlantes brancos estavam com os deuses que queriam libertar o homem do grande engano da matéria e afirmavam que se havia lutado ferozmente sobre este objetivo. Mas o homem foi débil e defraudou os seus deuses de libertadores. Permitiu que a estratégia inimiga abrandasse a sua vontade e lhe mantivesse sujeito à matéria, impedindo assim que a estratégia dos deuses libertadores o conseguisse arrancar desta terra. Então terminou a Batalha da Atlântida e os deuses retiraram-se às suas moradas, deixando o homem prisioneiro da terra, pois não foi capaz de compreender a sua situação miserável nem dispôs de forças para vencer na luta pela sua liberdade espiritual. Mas eles não abandonaram o homem, simplesmente a guerra não se tratava mais na terra. Um dia, se o homem voluntariamente reclamasse o seu lugar no céu, os deuses libertadores retornariam com todo o seu poder e uma nova chance de travar a batalha seria aproveitada. Esta seria a batalha final, a última chance antes que os deuses voltassem definitivamente para a origem, mais além das estrelas. Entretanto, os combatentes diretos pela liberdade de espírito que se reorientassem no teatro de operações, os que recordassem a Batalha da Atlântida, os que despertassem do grande engano, os buscadores da origem, deveriam travar na Terra um duríssimo combate pessoal contra as forças demoníacas da matéria. Quer dizer, contra as forças inimigas esmagadoramente superiores e vencê-las com vontade heroica. Somente assim seriam admitidos no quartel-general dos deuses. Em síntese, segundo os Atlantes Brancos, uma fase da guerra essencial havia terminado. Os deuses voltaram às suas moradas e os combatentes estavam dispersos, mas os deuses voltariam. O provavam pelas presenças atlantes ali, construindo e preparando a terra para a batalha final. Na Atlântida, os Atlantes morenos foram sacerdotes que propiciavam um culto aos deuses traidores ao espírito do homem. Os Atlantes brancos, pelo contrário, pertenciam a uma casta de construtores guerreiros ou guerreiros sábios que combatiam no bando dos deuses libertadores do espírito do homem, junto às castas nobre e guerreira dos homens vermelhos e amarelos, quem contribuíram nas fileiras dos combatentes diretos. Por isso, os atlantes morenos tentavam destruir as suas obras, porque adoravam as potências da matéria e obedeciam ao desígnio com que os deuses traidores encadearam o espírito à natureza animal do homem. Os atlantes brancos provinham de uma raça que a moderna antropologia denomina Cro-Magnon. Uns 30.000 anos antes, os deuses libertadores, que então governavam a Atlântida, haviam encomendado a essa raça uma missão de princípio, um encargo cujo cumprimento demonstraria o seu valor e lhes abriria a porta da sabedoria. Deveriam expandir-se por todo o mundo e exterminar o animal homem, o hominídeo primitivo da terra, que só tinha corpo e alma, mas carecia do espírito eterno. Quer dizer, a raça que a antropologia batizou de Neanderthal, hoje extinta. Os homens de Cro-Magnon cumpriram a tarefa com tal eficiência que foram recompensados pelos deuses libertadores, com autorização para se reagrupar e habitar a Atlântida. Ali adquiriram posteriormente o magistério da pedra e foram conhecidos como guardiões da sabedoria lítica e homens de pedra. Assim, quando digo que pertenciam a uma casta de construtores guerreiros, entende-se construtores em pedra, guerreiros sábios na sabedoria lítica. E este esclarecimento é importante porque na sua ciência só se trabalhava com pedra. Quer dizer, tanto as ferramentas como os materiais da sua ciência consistiam em pedra pura, excluindo explicitamente os metais. Os metais explicariam logo aos iberos
representavam as potências da matéria e deveriam ser cuidadosamente evitados ou manipulados com muita cautela. Ao transmitir a ideia de que a essência do metal era demoníaca, os atlantes brancos buscavam, evidentemente, infundir um tabu nos povos aliados, tabu que, pelo menos no caso do ferro, se manteve por milhares de anos. Inversamente, os atlantes morenos, sem dúvidas por sua particular relação com as potências da matéria, estimulavam os povos que lhes eram aliados a praticar a metalurgia e a ourivesaria sem restrições a nenhum metal. E este é o segundo princípio que deve ter presente Dr. Arturo Signahel. Os atlantes brancos encomendaram aos iberos que os haviam apoiado nas construções megalíticas, uma missão que pode-se resumir da seguinte forma: proteger as construções megalíticas e lutar até à morte contra os aliados dos atlantes morenos. Estes últimos, por sua parte, propuseram aos iberos que se secundava uma missão que se podia enunciar assim: destruir as construções megalíticas, se não fosse possível modificar as formas das pedras até neutralizar a função dos conjuntos. Se isso não fosse possível, gravar nas pedras os signos arquetípicos da matéria, correspondente à função a neutralizar. Se isso ainda não fosse possível, distorcer ao menos o significado bélico da construção, convertendo-a em monumento funerário, e etc. E combater até à morte os aliados dos atlantes brancos. Como disse antes, logo de haver imposto essas missões, os atlantes continuavam o seu lento avanço ao leste. Os brancos, sempre seguidos a prudente distância dos morenos, por isso que os morenos tardaram milhares de anos para alcançar o Egito, onde se assentaram e na qual oficiaram novamente como sacerdotes das potências da matéria. Os atlantes brancos, no entanto, seguiram sempre para leste, atravessando a Europa e a Ásia por uma frente larga que se limitava ao norte com as regiões árticas e, desaparecendo misteriosamente ao fim da pré-história. Contudo, por trás dos seus passos belicosos, povos brancos se ergueram sem cessar, aportando o melhor das suas tradições guerreiras e espirituais da história do Ocidente. Mas onde se dirigiam os atlantes brancos? À terra de Catahar, ou Agartha, um lugar que, conforme as revelações feitas ao meu povo, era o refúgio de alguns dos deuses libertadores, os que ainda permaneciam na terra, aguardando a chegada dos últimos combatentes. Aquela cidade ignota havia sido construída na terra há milhões de anos, nos dias em que os deuses libertadores vieram de Vênus e se assentaram sobre um continente que nomearam Hiperbórea, em memória da pátria do espírito. Na verdade, os deuses libertadores afirmam provir de Hiperbórea, um mundo não criado, quer dizer, não criado pelo Deus Criador, existente mais além da origem. A origem denominavam Tu, e, segundo eles, Hiperbórea significava pátria do espírito. Havia assim uma Hiperbórea original e uma terrestre, e um centro isotrópico, Tu, assento do Graal, que refletia a origem e que era tão intocável quanto estava. Toda a sabedoria espiritual da Atlântida era uma herança de Hiperbórea e por isso os atlantes brancos chamavam a si mesmos iniciados hiperbóreos. A cidade mítica de Katigara, ou Katigara, que figura em todos os mapas anteriores ao descobrimento da América, como próxima da China, não é outra que Katagar, a morada dos deuses libertadores, na que só se permite entrar os iniciados do mistério do sangue puro. Finalmente, os atlantes partiram da Península Ibérica como se asseguraram de que as missões impostas aos povos nativos seriam cumpridas
na sua ausência? Mediante a celebração de um pacto com aqueles membros do povo que iriam representar o poder dos deuses, um pacto de que não ser cumprido arriscava-se algo mais que a morte da vida. Os colaboradores dos Atlantes Morenos punham em jogo a imortalidade da alma, enquanto que os seguidores dos brancos acenavam com a eternidade do espírito. Mas ambas as missões, tal como disse, eram essencialmente diferentes, e os acordos eram que se fundavam naturalmente também o eram. Os dos Atlantes brancos foi um pacto de sangue, enquanto os dos Atlantes morenos consistiu num pacto cultural. Evidentemente, Dr. Sidney Hale, esta carta será extensa e terei de escrevê-la em vários dias. Amanhã continuarei no ponto suspenso no relato e farei um breve parênteses para examinar os dois pactos. É necessário, pois daí surgirão as chaves que lhe permitirão interpretar a minha própria história.